abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro e vem, vem, vem. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, Senhor, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. 7, 6, 5, 4, 3. Paz do Senhor, queridos. Amém. Vamos colocar de pé. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Deus tem algo poderoso para nós nessa noite, amém? Abra comigo sua Bíblia, por favor. Salmo de número 115. A partir do versículo 12. Vamos ler até o final. Salmo 115, versículo 12. Amém? Diz assim: de nós se tem lembrado o Senhor. Amém, queridos? É gostoso quando alguém lembra da gente, sim ou não? Agora você imagina o Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. Diz o texto: o Senhor, de nós, Ele tem se lembrado. E Ele nos... Vira para essa pessoa bonita e fala assim: o Senhor te abençoará. Abençoará a igreja Iamira, amém? Abençoará a casa do Murilo. Fala o teu nome aí, irmão. Abençoará a igreja Iamira. Abençoar a casa. É isso aí, escutei da Dani. Vai ter uma bênção maior aí, Dani. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu-lhe aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Você pode repetir comigo? Diga assim: nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Pai, nós te adoramos, nós te bendiremos, Senhor, desde agora e para sempre. Obrigado porque o Senhor é um Deus que tem lembrado de nós. O Senhor é um Deus que quer abençoar não só a nós, como os nossos filhos, a nossa descendência, a nossa geração, a nossa casa. É prazer do Senhor, Pai, ver os teus filhos alegres, felizes, abençoados. Pai, nós te louvamos, rendemos toda a honra, toda a glória, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia não tem fim, a tua graça, o teu amor se renova a cada manhã. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos exaltar, adorar, engrandecer ao Senhor. Receba a nossa adoração, receba este culto, em nome de Jesus. Queremos declarar, Pai, no reino espiritual, todo plano contra o culto, Pai, todo levante do inimigo, todo espírito maligno, Pai, nós declaramos destronado, caído por terra, na autoridade do nome de Jesus. Já liberamos esse lugar, já liberamos essa casa, Pai, já liberamos essas cadeiras, as nossas casas, para o fluir do Senhor, para que o Senhor receba a nossa adoração, para que seja um culto sobrenatural, porque nós queremos adorar o nome que está acima de todo nome. Abrimos o nosso coração, Pai. O Senhor tem liberdade aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu abro
Jesus, o Rei da Glória. Nós abrimos, Senhor. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, vem, Senhor, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei? É Jesus, 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 Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Tu és o Rei, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus, te adoramos. Tu és santo, santo, santo. Adorado tu és. Não há outro, não há outro igual a ti. Não há outro, não há outro, não há outro igual a ti. Vamos falar bem baixinho agora. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da... Vamos aumentando a nossa voz. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Oh, tu és o Rei, Senhor. Adore a Ele, queridos. Santo, santo, santo. Tu és o nosso Rei, Senhor. Tu és o nosso Rei. Tu és o nosso Rei. Que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Eu abro meu... Nós escancaramos os nossos corações, Senhor Jesus, para o Senhor entrar e para o Senhor nos tocar, Senhor Jesus. Nós te damos, Senhor Deus Pai, a autorização. Fica à vontade em nosso meio, Senhor Jesus. Nós queremos, nós ansiamos por Ti, Senhor Jesus. Fica à vontade em nosso meio. Vem com Teu toque em nós, Pai. Nos toca nessa noite, Senhor. Nós queremos ministrar e adorar o Teu santo nome nesse lugar, Senhor. Como noiva, como corpo, nós queremos a Tua presença.
Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Tu és Jesus. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Dê uma salva de palmas para eles, queridos. Tu és santo, Pai, não há nome igual a Ti, Senhor Jesus. Não há outro igual a Ti, Senhor Jesus. Só Tu és santo, só Tu és adorado, Senhor. Nós estamos aqui para entregar louvores a Ti, adoração a Ti. Louvores que saem da nossa boca, Senhor Deus Pai, direto ao Teu trono, Senhor Jesus. Pai, que o nosso louvor possa passar desse teto, possa chegar até a Ti, Senhor Deus Pai, como um incenso agradável. Que o Senhor possa olhar para nós e possa sorrir, possa se alegrar, Senhor Deus Pai, e possa estar aqui pertinho de nós, para receber, Senhor Deus Pai. Que realmente, Senhor Deus Pai, nós queremos escancarar o nosso coração a Ti, Jesus, para Te adorar, para Te receber, para sentir o Teu toque, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toca em nós, faz algo em nós, Pai. Nós queremos sentir algo de Ti, Senhor Jesus. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. No santo dos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, nós clamamos pela Tua glória, Senhor. De Deus, eu me rasgo. Fala isso pra Ele. Por inteiro eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho em Ti, Senhor. Oh, mas peço que Tua presença aumente. Pelo fogo eu não temerei. Na Tua fumaça de glória nós vamos entrar. Eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar, pelo fogo eu não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo. Não sabemos, não sei mais viver.
sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Santo, 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 tu és santo, Senhor. Santo, tu és santo, tu és digno, tu és lindo, Senhor. Santo, santo, tu és santo. No santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem, Senhor, e queima o nosso coração. Vem com cura e todo o seu poder. Oh, Santo,
vem manifestar os seus sinais aqui, Senhor. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Nós ministramos a Ti, Senhor, nos nossos corações, com nossos corações, outra vez. Nosso amigo Santo Espírito, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso Pai. Venha aquecer os corações. Oh. Vem com cura e todo o seu poder, Senhor Jesus. Vem manifestar os seus sinais. Vem, Senhor, o que dizer, o que fazer quando Ele aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. Levanta suas mãos assim. Nós vamos clamar a Ele. Faz algo novo, faz algo novo, o teu povo. Nós somos o povo dele, nós somos os filhos dele. Faz algo novo, faz algo novo, o teu povo clama-te. Faz algo novo, faz algo novo, faz algo novo, o teu povo clama-te mais uma vez de novo. Faz algo novo, o teu povo faz de novo. Faz algo novo, faz algo novo, o teu povo clama-te mais uma vez de novo. Faz algo novo, o teu povo clama-te. Faz algo novo, faz algo novo, o teu povo clama-te. Faz do teu jeito, Senhor. Vai tocando, Senhor Jesus. Vai tocando, Senhor Jesus. Vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando cada um nesse lugar, Senhor. Vai tocando, Senhor, cada um nesse lugar.
Vai tocando o coração de cada um nesse lugar, Senhor Jesus. Com algo novo, Senhor. Com algo vindo do céu. Com algo fresco. O Senhor não tem nada velho para nós. Tudo que o Senhor tem é novo. Tudo que o Senhor tem é novo. Tudo que o Senhor tem é renovação de mente. É renovação de espírito, Senhor. Vem com algo novo. Faz algo novo. Nós recebemos de Ti, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor Jesus. Santo, Santo, Santo. Nós Te desejamos outra vez. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Renovação de mente, renovação de espírito, renovação de mentalidade nesse lugar, Senhor Jesus. Vem, Senhor, e faz algo novo aqui, Senhor, não que já foi feito, mas algo novo, Senhor. Algo que vem de Ti, Senhor, nos nossos corações. Algo que vem de Ti, a nossa mente. Algo que vira uma chave dentro de nós, Senhor Deus Pai. Vem, toma o nosso corpo com o Teu Espírito, Senhor. Vem, toma nossa mente com algo novo que vem de Ti, Senhor Jesus. Não nos deixa sair do mesmo jeito, Senhor Deus. Vem, Senhor, e transforma a mente. Transforma a mentalidade, Senhor, em nome de Jesus. Aqui, Senhor, Senhor, faz algo novo, faz algo novo. O Teu povo clama a Ti mais uma vez, de novo, faz algo novo. O Teu povo clama a Ti, Senhor. Faz de novo, não como da primeira vez, mas algo novo, mas algo novo. Faz algo novo, faz algo novo. O Teu povo clama. Faz algo novo, faz algo novo. O Teu povo clama a Ti. Santo, 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 Santo. Santo Jesus, Tu és adorado, Senhor Deus. Queridos, quando Jesus morreu, o véu se rasgou, e nós paramos de viver na velha aliança. Mas nós cantamos aquela música onde fala da fumaça da adoração. E esses dias eu mandei para o grupo do louvor que nós somos o incensário, a equipe aqui, que facilita a adoração.
porque os levitas eles tinham um incensário, não sei se vocês já viram, aqueles que eles fazem assim e sai aquela fumaça. E eu falei para ele, eu falei para eles, nós temos que ser os incensários, para preparar o lugar de adoração, para preparar a entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos. E quando Jesus morreu, queridos, quando Jesus morreu, ele rasgou o véu e deu acesso, livre acesso a qualquer um de nós aqui a entrar no Santo dos Santos. E meu Deus, oh Senhor, como eu estou aqui, meu coração quase explode de vontade de o Senhor encher a nossa mente com o quão isso é precioso, com o quanto isso é precioso, porque Ele teve que morrer, aquele que não existia pecado, aquele que saiu do trono de glória, onde os anjos falavam santo, 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 e desceu para que nós fôssemos alvos do amor de Jesus Cristo. Ele morreu para que o véu fosse rasgado e para que nós tivéssemos de novo comunhão. Nós perdemos o jardim, nós perdemos a comunhão, mas Ele teve que morrer para que o véu fosse rasgado e para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos. E hoje nós temos livre acesso, queridos. Nós temos que ser incensários, nós temos que fazer a fumaça, encher esse lugar de fumaça para a presença de Deus vir. Nós temos que rasgar o nosso coração em adoração a Ele, para Ele vir nesse lugar, para Ele olhar e falar bem assim: tem coração rasgado, tem coração mole, tem coração contrito, não, eu não aguento. Tem coração compungido, me querendo, ansiando pela minha presença. Que nós possamos reconhecer o amor de Cristo, que nós possamos reconhecer o amor de Deus por nós, que nós possamos entrar no Santo dos Santos. Nós falamos, quem já pisou nesse lugar de intimidade não sabe viver longe dEle. Não sabemos viver, Senhor. Oh Pai, não deixa o dia a dia, não deixa, Senhor, o cotidiano. Não deixa o cotidiano, Senhor Deus, para encher o nosso coração. Não deixa as preocupações, não deixa as ansiedades do dia a dia encher a nossa mente e nos atrapalhar de estar perto de Ti, Senhor. Oh, faz a gente reconhecer esse amor, faz a gente entender esse amor, aquele amor, Senhor Deus Pai, que é difícil, nós sabemos, mas faz a gente entender um pouquinho, Pai. Oh Senhor, enche meu coração com esse amor, enche nosso coração com esse amor, Pai, dia após dia, Senhor. Enche nosso coração com Teu Espírito, Senhor, e nos faz compreender, Pai, que nada mais importa a não ser, Senhor Deus Pai, estar contigo. Que nada mais importa a não ser, Pai, conhecer o Teu coração, Jesus. Nos enche, Pai, com Ele. Nos enche, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, com Teu Espírito. Nos ajuda a receber o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos ser terras férteis, adubadas, cheias de adubo, toda corrigida. Em nome de Jesus, faz, Senhor Deus Pai, cada um aqui ser uma terra corrigida, ser uma terra bem alinhada, ser uma terra cheia de fertilidade, para que a semente possa germinar no coração, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esses momentos na Tua presença. Nós te agradecemos pela ministração, nós te agradecemos pelo Teu toque, que eu sei, Senhor, que o Senhor tocou os corações, aqueles que o Senhor deveria tocar, aqueles que o Senhor sabe que deveria tocar. Abençoa a palavra, abençoa o resto desse culto, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Fique à vontade, queridos, traz seu dízimo, traz sua oferta, vem adorando a Ele. Faz de novo, nos dá algo novo. O Teu povo clama a Ti, faz de novo.
Crianças, vamos separar? De 1 a 11. Temos um culto abençoado. Amém? Glória a Deus. Você está feliz? Amém. Eu também. Deus é bom. Aquiete seu coração, deixa Deus continuar ministrando conosco. Deus tem algo especial. Todo culto é um culto especial e eu louvo a Deus por isso. E todo domingo, queridos, meu coração enche de expectativa por algo novo que Deus pode fazer. Amém? Eu creio muito nisso. A gente crê que Deus vai fazer de novo, mas eu creio que Deus vai fazer com algo novo sobre a minha vida e sobre a sua. E nós temos que estar muito atentos àquilo que Deus quer. E essa semana eu estava orando justamente para isso. Deus, o que o Senhor quer para esse domingo? Qual é a tua vontade para a tua igreja? O que o Senhor quer liberar? O que o Senhor quer para os nossos corações, nos ensinar? E dentre muitas coisas que eu vi, eu assisti, não sei se foi uma live, se foi, nem lembro. Pastor Juscelio, de algo que ele liberou e que mexeu muito com o meu coração. E aquilo não saía da minha cabeça. Mas, enfim... E quinta-feira, o pastor Alexandre colocou um vídeo no grupo da igreja. Você que está no grupo do WhatsApp, talvez você tenha visto. E quando ele mandou, era o resumo de tudo aquilo que eu tinha pensado, estudado, escutado, tudo aquilo que o Senhor estava ministrando ao meu coração, só que em 1 minuto. E na hora eu senti aquilo como uma confirmação muito poderosa de Deus sobre aquilo que eu deveria ministrar nessa noite, sobre o meu coração, sobre o seu coração. Deus falou demais comigo, queridos, e eu peço que o Espírito possa também falar com você, então esteja atento. E eu pedi para os meninos, quero começar com isso. Na verdade foi o tema, se você está aí nas redes. Falar nisso, queridos, eu queria te pedir uma ajuda. Nós somos, talvez por falha nossa, minha, eu não sou muito focado nisso, nem volto muito por essa questão de redes. Mas nós temos que ser uma igreja que participa mais das redes da nossa igreja. Poucas pessoas, entendeu? Entram, marcam, fazem stories. E eu queria te pedir essa ajuda. Por quê? Porque isso não é questão de divulgação e de likes. Porque, queridos, de verdade, para mim, se vai ter X ou X mais X, para mim isso não muda muito. Mas muitas pessoas podem ser alcançadas com a palavra que está sendo liberada nesse lugar. E você pode ser uma ferramenta disso. Então, quando você entrar na igreja, faz check-in, faz um story, marque a igreja, porque a gente reposta e isso é importante, amém? Mas o tema estava lá nas redes, eu coloquei, vai ser o tema da nossa ministração, que é o primeiro pedaço do bolo. Repita comigo, o primeiro pedaço do bolo. Que ele deu um falatório, teve gente que veio na igreja achando que ia ter bolo hoje. Mas você vai sair daqui muito mais bem alimentado, em nome de Jesus, amém? Mas para a gente começar, eu queria que os meninos soltassem. É um videozinho curto, então, de 1 Deus, minuto. ele merece Pode pôr. Então, assim, Deus, ele merece o melhor e o primeiro.
Eu vi uma ilustração uma vez sobre o primeiro pedaço do bolo. Tem aquela história toda, né? Para quem vai o primeiro pedaço do bolo? Para quem você quer honrar. E Deus, Ele não quer o bolo inteiro. A honra é só o primeiro pedaço. Se meu marido faz aniversário e vai cortar o bolo, aí tá lá, eu, a mãe dele, os meus filhos, e de repente ele vai lá e entrega. Amo minha sogra, tá tudo bem, minha sogra é maravilhosa, mas assim, ele vai lá e entrega o primeiro pedaço para ela. Aí ele fala, amor, eu vou te dar o resto do bolo todo. Não tenho problema com o bolo, não tenho problema com o primeiro pedaço, mas não é o primeiro, não é a honra. E com Deus é assim. Às vezes a gente fala, Deus, eu vou te dar todo o restante do meu dia. Ele só quer a primeira parte, Ele só quer o primeiro. Isso é honra. Meu Deus. Então, tudo que é fora disso não é honra, não encaixa. Você pode falar palavras bonitas, você pode fazer... É só o primeiro que Ele precisa. A Bíblia fala que quando você busca a Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta todas as coisas. Esse foi o vídeo. Mas pensa um vídeo que resumiu tudo que eu quero falar para você nessa noite. Tudo não. Mas às vezes nós queremos entregar o bolo inteiro, impressionar a Deus com a quantidade de todas as coisas. Mas Deus, diferente de qualquer um que você possa impressionar. De repente você pode impressionar o pastor, a liderança, a tua esposa. Mas a Deus, Ele sabe o que é a primícia, o que é o primeiro pedaço de bolo. E é sobre isso que nós vamos falar. E eu quero ir para a Bíblia. Eu quero, por favor, te pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 3. Nós vamos caminhar e nós vamos para algo poderoso que Deus tem para nós, amém? Gênesis 4, versículo 3, diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, diga, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma o quê? Uma o quê? Oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não há certo que serás aceito. Diga, serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre. Queridos, quando o pastor fala assim, mas a ti cumpre, e faz uma pausa, é para você ajudar eu a pregar com toda a força, amém? Você me ajuda, amém? Então vamos lá. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre. Obrigado, vocês são ótimos, uau. Versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua? Serás o quê? E pela terra. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, pelo louvor, pela tua presença, pelas nossas vidas. Fale conosco, ministre ao nosso coração,
Teu Espírito Santo, Pai, pela sua graça, pelo seu poder, usa a minha vida. E que eu possa ser, Pai, um canal, aquele que vai liberar aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem. Pai, não deixa eu atrapalhar tudo aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor tem. Então alinha o meu pensamento com a Tua vontade, com aquilo que o Senhor quer fazer. Pai, preciso, dependo do Senhor, Pai. Minha oração é que o Senhor transborde da Tua palavra os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Queridos, uma palavra muito conhecida. Se você é crente velho, você conhece essa história. E se você nem é crente, você está visitando pela primeira vez, você também conhece essa história. É algo que todos nós já escutamos, a palavra onde fala que Caim matou Abel. É a primeira vez na Bíblia que fala-se sobre oferta. É a primeira vez na Bíblia que fala de um assassinato, de um irmão matando outro irmão. E eu, para começar, eu quero já te desvincular a um pensamento, porque toda vez que nós escutamos essa palavra oferta, parece que já vem na nossa cabeça a questão de dinheiro, a questão de valores. E na verdade eu quero já tirar isso de você nessa noite, porque oferta é muito mais do que isso. Oferta pode ser questão valores financeiros? Claro que pode. Mas oferta é algo muito mais poderoso, é algo muito maior do que todas essas coisas. Toda a nossa vida é uma oferta. O tempo que você dedica a alguém, a atenção que você dedica a alguém, o que você faz, o porquê você faz, a motivação pelo qual você está fazendo, isso tudo é uma oferta. O fato de você sair da sua casa e estar vindo aqui assistir um culto, isso é uma oferta sua, do seu tempo, da sua atenção ao Senhor, e Ele recebe tudo isso, amém, queridos? Vamos lembrar que nosso maior exemplo, que é Deus, Ele viu que o mundo estava perdido, Ele precisava enviar um Salvador, Ele precisava pagar um preço. E se Ele, que é o dono da ouro e da prata, se isso fosse mais importante, Ele mandaria montanhas e montanhas de ouro para pagar pela minha vida e pela sua. No entanto, a oferta dele foi a maior de todas. Eu falo que nem foi o primeiro pedaço, foi o bolo inteiro. Por amor a mim e a você, Ele pegou o Filho, que é o próprio Deus, e deu por amor a mim e a você. Então a maior oferta de alguém que nos ama foi entregar o seu próprio Filho, e Jesus foi a nossa maior oferta, amém? Diga assim: Jesus se entregou na cruz por mim, como a maior oferta. Então, o que eu quero que você entenda? Tudo que nós fazemos para Deus, querido, é uma forma de oferta. A nossa vida, a nossa dedicação, as nossas boas ações, as nossas atitudes, aquilo que a gente semeia, nosso devocional, tudo está refletindo algo que está no nosso coração. As nossas ofertas, a maneira como que eu oferto, define o valor daquilo que eu sou, ou aquilo que nós somos para Deus. O primeiro pedaço, escuta bem, do bolo nem é o mais caro. Você vai lá na Dona Formiga, de graça essa, hein, queridos? Você vai lá na Dona Formiga, querido, se você pedir o primeiro pedaço de bolo, vai custar X. Se você pedir o segundo pedaço de bolo, vai custar o quê? O mesmo X. O terceiro também, porque o primeiro não é mais caro. Pastora gosta muito de manga. Deixa eu te dar um exemplo. Nós plantamos uma mangueira uns anos atrás e chegou, querido, pensa uma manga que deu. Todo dia a pastora ia lá e eu também. O Léo, toda vez, pastor Léo, chegava lá em casa, ele brincava, ele falava assim, olha lá, eles estão namorando a manga. Porque, queridos, pensa uma manga, quase 1 quilo, linda. A gente olhava, cada dia a gente via, tem uma pontinha mais, está madurando.
Pensa uma dó que deu de comer a manga. Mas depois a mangueira deu um monte de manga. Incrível, talvez mangas até melhores. Mas aquela foi a primeira. O que Deus está querendo? O que Deus está falando de nós, querida? Na verdade, eu já quero te dar a essência da ministração. O que você tem dado? Deus que conhece teu coração. Qual é o pedaço de bolo que você tem dado para Deus? Se Ele fazer uma autoanálise da sua vida, da minha vida, como que está sendo isso? Volta para o texto, presta atenção. Olha o que diz. Caim diz assim, no começo: no fim de uns tempos. Diga, fim de uns tempos. Querido, o que significa isso? Caim, ele colheu. Ele fez a colheita, colheu. No final da colheita, de uns tempos, a hora que a colheita já nem é tão boa, a hora que já é praticamente aqueles grãos que já não são os melhores, ele falou assim, junta aí um caminhão, não, 10 caminhões, sei lá quanto, um monte. E o fato é que ele ofertou ao Senhor, mas diz o texto que foi no fim de uns tempos, ou seja, no final daquilo que para ele era importante, do que para ele era poderoso. Agora para Abel diz assim, trouxe das primícias, o primeiro pedaço, aquilo que era o mais importante. E o que eu quero que você entenda? Que o tipo de oferta, minha e sua, revela o nosso coração. Amém? Diga assim, o tipo de oferta que eu apresento revela o meu coração. Então presta atenção, que nós vamos ficar nesse texto, mas eu preciso que você caminhe num entendimento comigo. A primeira coisa que o texto fala é de uma qualidade de oferta. Se foi do final, se foi as primeiras. Lembra que só Deus pode julgar isso. Ninguém mais a qualidade da nossa oferta. Não é pela quantidade. Você viu a menina falando? Como eu achei isso incrível. Às vezes a gente quer oferecer o bolo inteiro, achando que a nossa quantidade, o muito tempo, o muito serviço, o muito trabalhar, o muito ministério vai impressionar Deus. Querido, não vai impressionar a tua quantidade. O que vai impressionar é se é o primeiro. É o quanto que você prioriza isso. Então a primeira coisa que o texto fala é da qualidade da oferta. A segunda coisa, o sentimento que entrou no coração de Caim, por ele não ter a oferta aceita. Entrou algo no coração. O terceiro, o que esse sentimento produziu? A consequência desse sentimento. Então vamos lá. O tipo de oferta, a qualidade da oferta, aquilo que realmente está no meu coração, produz um sentimento, produziu no coração de Caim, que teve uma consequência que foi matar o seu irmão. Diga assim, matar o seu irmão. Queridos, e Deus me chacoalhou tanto, porque é um texto tão conhecido, mas eu quero dizer que todos nós temos um lado Caim dentro de nós, e é isso que eu quero refletir com você, é isso que eu quero mostrar para você. Primeira coisa é o tipo de oferta que nós estamos dando que gera esse sentimento. Versículo 5, presta atenção, diz assim, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira quem? E descaiu-lhe o... Queridos, pelo fato da oferta de Caim, e lembra aqui, de novo, que eu estou falando, oferta não tem nada a ver com a questão de dinheiro, é aquilo do nosso dia a dia, aquilo que nós estamos ofertando para Deus. Mas o fato da oferta de Caim não ter sido aceita por Deus, gerou uma consequência. Ele ficou irado, ficou triste, diz o texto que caiu o semblante. Agora, quando a nossa oferta não está alinhada, todo mundo que está à nossa volta é afetado. Todo mundo que olhava para Caim, via que o rosto dele estava triste, via que ele estava irado, via que ele estava chateado.
Caim, ele tem um sentimento, entra algo no coração dele. Por quê? Porque ele não está honrando a Deus da forma que deveria, e aquilo gera. E Deus, o próprio Deus fala para ele, fala assim: Caim, estou olhando para você, mas você não está bem, cara. Olha para você, o que foi que aconteceu? Você está irado, você está angustiado, eu estou vendo você triste, o teu semblante está caído, você está diferente, Caim. Caim, o que aconteceu com você? Ah, já sei, Caim, foi porque a sua oferta não foi aceita. Você está assim porque a sua oferta não foi aceita. Agora, olha, querido, presta atenção. Olha, versículo 7. O que Deus fala para ele? Se procederes bem, não é certo que, o quê? Diga, serás aceito. Queridos, serás é futuro. Você vê que Deus não está falando sobre o passado. Deus não chegou para Caim e falou assim: Caim, você fez errado, cara. Se você tivesse feito, se a sua oferta fosse, ele não comparou com Abel, que a gente gosta muito de fazer isso. Ele não comparou com nada, ele não acusou, ele simplesmente falou assim: Caim, presta atenção, se você proceder bem, vai ser aceita a sua oferta. Em outras palavras, Deus falou assim: Caim, você está irado, você está chateado, para de mimimi, para de birra. Para com esse sentimento, não deixa isso entrar no seu coração. Se você fizer uma autoanálise, se você parar de pegar essa justiça própria, se você parar de se vitimizar, se você parar de se achar que você está sendo injustiçado, se você corrigir a maneira como que você oferta, como que você está entregando os pedaços de bolo, com certeza vai ser aceita a tua próxima oferta. Foi exatamente isso que Deus falou. E como isso é importante para nós analisarmos? Segundo ponto que eu quero te dizer é o resultado desse sentimento. Diga assim: Caim matou seu irmão. Presta atenção. Somente pelo fato de Caim não ter a sua oferta aceita, ele matou, ele ficou com raiva de quem teve a sua oferta aceita. Diga assim: Caim ficou com raiva de quem teve a oferta aceita. Agora a minha pergunta é: o que Abel fez? O que Abel fez para merecer morrer? O que aconteceu para Caim se irar tanto? Qual foi a culpa dele? Qual foi o motivo de Caim ter se revoltado contra Abel? Foi o simples fato de que Abel teve a sua oferta aceita, de que Abel estava vencendo, de que Abel estava tendo sucesso, de que Abel conquistou algo. A bênção de Abel produziu uma indignação em Caim. A aprovação de Abel produziu uma indignação em Caim. Uau! Caim irado, Caim sentido injustiçado. E quantas vezes nós temos a mesma atitude? Porque, queridos, às vezes a aprovação do outro, a paz do outro traz falta de paz para nós. A alegria do outro traz tristeza para nós. A prosperidade, o avanço, a conquista da outra pessoa traz indignação dentro do nosso coração, traz um sentimento dentro do nosso coração. E é esse sentimento que eu quero falar. Diga assim, eu coloquei o nome nele de sentimento Caim. Diga, sentimento Caim. Fala assim, ó, fala para essa pessoa bonita que está do seu lado: o pastor está falando para você. Fala assim, ó, guarde seu coração do sentimento Caim. O que é isso então? Presta atenção. É um sentimento que entra aqui dentro, justamente porque nem sempre as nossas ofertas estão de acordo, está sendo o primeiro pedaço do bolo. Então esse sentimento que entra aqui dentro, que quando alguém tem sucesso, quando alguém avança, quando alguém conquista, isso nos incomoda. Isso tira a nossa paz, isso mexe conosco. E qual que é a reação desse sentimento? Sabotar, matar
o irmão? Qual que é o sentimento que é gerado dentro do nosso coração? Como que a gente mata o nosso irmão hoje? Queridos, fofoca, crítica, desmerecimento, dislike. A pessoa não pode fazer nada, porque por ela estar conseguindo, ou por ela estar num lugar, aquilo te produz algo tão profundo, que você, sem você perceber, aquilo te incomoda tanto que você começa a desaprovar tudo aquilo que ela está vivendo, tudo aquilo que ela está conquistando. Como eu não gosto de falar de vocês, eu vou falar de mim. Porque eu falei que Deus falou comigo. Ou você acha que eu sou diferente, ou você acha que eu não estou sujeito? Ou você acha que a gente, na nossa performance, a gente quer pregar para Deus, mudar o coração de Deus? Querido, quantas vezes eu já cheguei e falei assim: Senhor, olha aquele pastor, misericórdia. Queridos, eu comigo mesmo passando vergonha agora, abrindo meu coração para você, tá? Pastor Deus, olha lá, eu estou vivendo certinho, faço isso. Aí você começa a listar todas as qualidades que você tem. Eu faço isso, eu nunca fiz isso. Senhor, eu sou bom pra caramba, porque olha, isso eu não faço. O Senhor conhece meu coração. Agora ele, olha lá, olha a pregação, só prega atrás de dinheiro. E aí o que você começa a fazer? Começa a falar mal da pessoa que Deus está soprando, que está sendo promovida, que está sendo abençoada. Aí é a igreja, aí é o ministério. Quantas coisas às vezes nós começamos a criticar, a falar mal. Por quê? Porque tem um sentimento Caim aqui dentro. Que culpa a pessoa tem? Nada, ela foi aprovada. Deus abençoou porque Deus quis, porque Deus ele faz com quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Agora, o problema é por que esse sentimento está me incomodando tanto? Por que isso está mexendo tanto comigo? Queridos, quantas vezes eu já escutei isso? Pastor, chega no meu ouvido: nossa, fulano de tal no louvor chegou agora. Nossa, fulano já está pregando. Eu nunca tive oportunidade, já estou aqui faz 10 anos. O pastor já chegou, já está lá no ministério. Isso é uma injustiça, ninguém me valoriza. Eu não sou importante. Porque, querido, se a pessoa não está aqui, está tudo bem. Mas quando a pessoa tem um avanço, tem uma oferta aceita, alcança algo, a bênção dele produz um sentimento dentro do meu coração, uma indignação. E qual que é o reflexo? Vou sabotar isso, vou falar mal dessa pessoa para as outras. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque onde está o poder de vida e da morte? Na língua. Provérbios fala isso, que, queridos, hoje a nossa língua é uma fonte de vida ou de morte. Aí o que acontece? Chega uma reunião e fala assim: não, você viu? Onde já se viu? Tanto tempo, estou aqui, nunca. Agora ele, olha lá, onde já está? Sentimento de Caim. Querido, desviados, quantos desviados? Escute isso, não estão na igreja mais por causa desse sentimento. Porque às vezes vê as coisas dando certo para o outro. Nossa, eu oro, Deus é injusto, porque não acontece. Agora eu vejo fulano, chegou agora, já conseguiu a vitória dele. Mas eu não, eu estou orando pelo meu marido, eu estou orando pelo meu filho, eu estou orando pela resposta. Já faz 1 mês que eu oro, até hoje. Queridos, as promessas de Deus são no tempo de Deus. Se o homem tem poder de te parar, escuta isso, então a gente tem que servir o homem, não a Deus. Porque aquilo que nos para é aquilo que a gente serve. Se eu creio que Deus é poderoso, então homem nenhum, com situação nenhuma, pode parar eu. Pode ter um monte de coisa errada, e queridos, e tem mesmo. Se você procurar, você vai achar erro em todos os lugares. A questão é por que isso te para?
A questão é por que esse sentimento faz você abandonar a Deus? Por que esse sentimento faz você deixar de ir à igreja? Por que esse sentimento faz você abandonar aquilo que você sabe que é mais precioso? Nós não podemos, nós temos que servir a um Deus, e é Deus. Querido, escute algo: homens podem te ajudar ou te atrapalhar, podem, mas quem define a sua oferta, a sua vida com Deus, é você e o Espírito Santo. Amém, queridos? Já escutei também. Pastor está indo, faz isso para ele só porque ele tem dinheiro. Não, o pastor trata ele desse jeito só porque é amigo ou porque é parente. Sabe, queridos, você vê como que a nossa língua, a gente começa a achar os pecados, mas essa pessoa está lá, mas ele faz, aí você começa a puxar a capivara, mas ele, ó, isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, ele é assim, ele é assim, ele é assim. E a gente passa a ser os injustiçados, se torna o juiz de algo. O que tudo isso, querido? É um sentimento de Caim. Ei, deixa eu ir para o outro lado. Eu não estou falando para você concordar com tudo. Deixa eu deixar isso bem claro. Por quê? Porque tem situações, ou você acha que tudo que eu vejo, mesmo na nossa cobertura, mesmo, querido, por esse caminho, que eu concordo com tudo. Lembra de Davi? Queridos, Davi viu um monte de coisa errada em Saul. Eu não estou falando para você concordar com tudo. Eu estou falando que pela aprovação, pela bênção do outro, isso não pode gerar um sentimento no seu coração para você fazer você sabotar o seu irmão, você criticar, você querer matar. Isso que é o problema, isso que não pode. Vocês estão me entendendo, queridos? Amém? Então presta atenção. Muitas vezes o teu julgamento nem está errado. Muitas vezes aquilo que você olha, você sabe, fala assim, às vezes você está certo. Não estou questionando o teu julgamento, se está certo ou errado. O pastor não deveria ter colocado o aço aqui em cima. Às vezes você está certo, às vezes foi um erro meu, às vezes aconteceu alguma coisa. Querido, isso é uma coisa. O que eu estou te falando é que esse erro não tem nada a ver com a vontade de você querer matar o aço, com a vontade de você desaprovar, com o desejo, com ele estar aqui te incomodar tanto. E eu estou falando isso, é para sua casa, é para sua família, é na sua empresa, é onde você estiver. Como que a nossa mente fica presa nisso? Vocês estão comigo, queridos? Amém? Presta atenção, Deus faz um alerta, versículo 7. Caim, isso aí. Caim, eu estou vendo que surgiu um sentimento aí no teu coração. Caim, eu estou percebendo que tem um sentimento perigoso. Esse sentimento vai voltar contra você, Caim. Caim, esse desejo é perigoso. Presta atenção, esse desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim, eu estou vendo que está surgindo algo aí. Isso é muito perigoso, mas você vai precisar dominar isso. Por quê? Porque isso vai acabar com você. Consequência, terceiro, desse último sentimento, versículo 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua? Serás fugitivo e? Então fala assim, o solo não dará a sua força. Entenda isso. Deus está falando para Caim, por causa desse sentimento, por tudo isso que ele fez, por ele ficar matando o seu irmão. E quantas vezes nós matamos nosso irmão? Lembra que Provérbios fala que 6 coisas o Senhor não gosta, mas a 7ª ele abomina. Querido, e a 6 tem as coisas mais cabeludas possível, inclusive assassinato, que Deus não gosta. Mas o que ele abomina é irmão
que faz contenda, que levanta contra o outro irmão, que fala mal, que discrimina. O que é isso? É você estar matando, é você estar jogando o sangue da pessoa na terra, e isso vai vir contra você. A consequência disso, olha o que é: a terra não terá a sua força. O que significa isso, pastor? Sabe aquela pessoa que não consegue construir nada, que nada dá certo, que parece que tudo que você quer fazer dá errado. Outra pessoa vai lá, planta, parece que nasce, dá certo, colhe. Você vai lá, planta no mesmo lugar, o que acontece? Não vai, não prospera. Mas como? Eu fiz isso, a pessoa também fez isso. Para ele deu certo, para mim não deu certo. Por quê? Porque, queridos, é algo espiritual. A força não, a terra não tem a sua força, a semente aí não vai brotar. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. E aqui Deus está falando uma sentença, e isso mexeu muito comigo, porque é muito sério. Da terra não conseguir sustentar, a terra não responde, querido, porque é muita morte liberada pela nossa boca, pela nossa vida, através da vida de outros. Gálatas 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Presta atenção. Não tem como mudar, está escrito. Então, se eu semeio na carne, eu vou colher corrupção. Eu vou repetir: se eu semeio na carne, eu vou colher corrupção para a minha vida. Então toda vez que eu vejo alguém, e que eu começo a semear, que eu começo a fomentar, que eu deixo esse sentimento entrar no meu coração, que eu começo a levantar contra a pessoa, que isso começa a me trazer indignação, insatisfação, um senso de justiça próprio, eu começo a me vitimar, eu começo a me sentir injustiçado. E aí a consequência disso é sabotar, é matar. Então eu começo a liberar. Eu vejo a pessoa no Instagram, queridos, enquanto não está lá, está tudo certo. A pessoa que está lá nas redes, aí começa a ver tudo certo, um monte de coisa acontecendo. Na hora você já fica aqui, você, teu coração e Deus que sabe, né? Aquilo te incomoda. Aquilo, mas como? Mas por quê? Mas olha lá. Querido, é inconsciente. Mas é algo que nós temos que saber, nós temos que identificar. Porque o problema não está simplesmente no sentimento. Você pode entender isso. Deus falou assim: ei, Caim, acorda. Não é para você ficar olhando para aquilo que já passou, não é para ficar olhando para aquilo que você já sabotou, para os erros. Se você fizer uma autoanálise, se você olhar para a sua vida, se você começar a proceder bem, não é certo que será aceita as suas ofertas daqui para frente. Então, queridos, eu estou falando isso não é para trazer esse peso, essa cara de chuchu ao seco que você está, misericórdia. Mas é para te dizer que se eu e você como igreja proceder bem, não é certo, não é certeza que a nossa oferta será aceita. Não é certeza que Deus vai mudar tudo isso. Amém, queridos? Então não deixa sentimento. Alguém está despontando, crescendo, sendo abençoado, as coisas estão acontecendo e você acha que deveria ser você, e feche sua boca. Não deixe isso dominar o seu coração, porque esse desejo é perigoso e é contra ti. E diz o texto que a terra não tem a sua força. O segundo, será fugitivo e errante. O que é isso? Queridos, uma pessoa que não tem direção. A pessoa não tem destino, a pessoa está sem propósito, a pessoa não sabe se ela vai para cá, se ela vai para cá, ela olha para a vida, ó céus, ó terra, o que eu vou fazer, não sei, não tem sentido nada. Pastor, quer dizer que toda vez que eu não sei o que eu tenho que fazer, significa que eu sou errante, que eu sou fugitivo dessa terra? Não. Porque tem muitas vezes que Deus vai te colocar num lugar para testar a sua fé, mas presta atenção, você vai estar nesse lugar em paz. Diga assim, em paz. Sabendo que o Deus
que você acredita, que te salvou, é o Deus que te guia, é o Deus que te orienta, é o Deus que tem uma nuvem que vai te conduzir. E mesmo que eu não saiba muito bem claro aonde que eu estou agora, mas eu tenho paz que Deus está conduzindo os meus passos, amém? Isso é uma coisa. Outra coisa é você não saber, mas aquilo ainda está trazendo no seu coração uma inquietude, uma falta de paz, uma tristeza profunda, uma raiva, uma ira, porque você vê os outros e você não acontece, você vê o fulano e você não acontece, e a resposta do outro é atendida, a sua não. Então você começa a gerar, deixar fluir um sentimento, que é um sentimento de morte para o seu coração, e nós não queremos isso, amém? Amém? Já para eu caminhar aqui para os finalmente. Lembra do filho pródigo? Você já parou para pensar o que é o filho pródigo? Olha essa história. Nós temos 2 irmãos na casa de um pai, e a história retrata o amor de um Deus, o amor de um pai. E o filho mais novo, que é o filho pródigo que você conhece, faz tudo errado. Não honra o pai, não faz nada certo, pega a herança que cabe, vaza, vai para festa, faz tudo que é errado, se arrepende e volta, amém? A reação do pai qual foi? Alegria. Filho, estava te esperando, você nem imagina que alegria. Esse é meu filho que estava morto e reviveu. Vem cá, troca roupa, põe um anel, troca sandália, faz uma festa. Muito bem, esse é o filho pródigo. O irmão mais velho. O irmão mais velho nunca saiu. O irmão mais velho trabalhava com o pai. A hora que o irmão mais velho chega, o que ele vê? Um barulho de festa. Fala, o que está acontecendo? Uma festa para o seu irmão. Qual foi o sentimento? Agora você já sabe. Pensa um sentimento Caim que entrou dentro daquele irmão, querido. Como assim? Eu nunca saí da casa do meu pai, eu sempre trabalhei, nunca pedi a minha parte da herança, e agora meu pai vai dar uma festa para ele? Agora meu pai vai celebrar ele? Queridos, e esse sentimento entrou no coração desse filho, ao ponto de roubar, presta atenção, o desmerecimento aos olhos dele para aquele filho, roubou a celebração que ele podia estar na festa junto com seu irmão. Tinha todo um reino que ele poderia estar alegre, celebrando, feliz, mas o sentimento Caim entrou no coração dele, e porque ele entrou, ele ficou cego, não enxergava mais o que ele tinha, a não ser a injustiça que o pai estava fazendo, porque estava celebrando o outro. Queridos, isso é muito real, e isso é muito sério, porque tem resultados, tem consequências que afetam a nossa caminhada dia a dia, afetam o nosso andar com Cristo. Eu queria chamar a equipe de louvor para vir aqui, queridos. Queridos, hoje é dia de ceia. 1 Coríntios 11, versículo 28, diz o seguinte: examinai, pois, o homem a si mesmo. O que é examinai, pois, o homem? Queridos, é a única regra. O que Jesus fala é só uma coisa para ceia. Fala assim: ei, é um tempo de você examinar o seu coração. É um tempo de você examinar como tem sido as suas ofertas. Não para impressionar pastor, esposa, marido, filhos. Não para querer mostrar que você pode dar o bolo inteiro. Uau! Não que você pode mostrar que talvez a tua oferta seja
grandiosa, muitos bags. Querido, se for do finais de uns tempos, para Deus não serve. Por quê? Porque o que Deus está interessado não é na nossa quantidade, mas é o quanto Ele é importante, o quanto que nós vamos pegar o primeiro pedaço e falar assim: uau, esse aqui eu separei porque é para o Senhor. Queridos, é esse desejo, é essa motivação, é esse amor, é essa entrega que o Senhor espera de cada um de nós. Diante da maior oferta, o Cordeiro que foi entregue, que foi morto, que viveu, que ressuscitou. Diante dessa maior entrega, como está sendo a minha entrega? Como está sendo a minha oferta? Como está o meu coração diante dessas situações que eu tenho vivido, que eu tenho caminhado no meu dia a dia, com as pessoas que me cercam, com a minha família, com a minha empresa, com os meus amigos funcionários? Isso se estende para onde nós estamos: escola, amigos. Queria te convidar para você ficar de pé, queridos. Hoje é dia de nós examinarmos a nós mesmos. Deus tem se manifestado muito, querido, nesse tempo. Deus tem derramado a sua graça, o seu poder. Nós temos tido momentos incríveis. Sexta-feira nós tivemos a noite da adoração. Foi um tempo diferente, foi uma presença diferente de Deus, foi um mover diferente. Ninguém explica, simples, sem liturgia, mas Deus desceu naquele lugar e a gente sabia que Deus estava ali. Ontem nós tivemos o culto dos jovens, recebi uma mensagem do Jeff 1h30 da manhã. Vê se isso é hora de mandar mensagem para o pastor. Oh glória, mas fiquei feliz. Pode mandar. Só vi no outro dia, tá? Não vou mentir não. O culto dos jovens ontem começou 7 horas da noite. Foi terminar, era quase meia-noite. Por quê? Quem quisesse ir embora podia ir, alguns foram. Laura chegou em casa e falou: pai, o culto foi incrível hoje. Presença de Deus. A Ana Clara, junto com o Lucas, cadê o Luquinha? Eles começaram a liberar palavras. Num espontâneo. E simplesmente Deus desceu. Sabe, queridos, pouco é necessário. Entenda isso, pouco é necessário. Às vezes você quer surpreender, você quer achar que Deus vai se impressionar com muito. E Deus, na verdade, Ele só está pedindo o primeiro pedaço do bolo. Deus, na verdade, Ele só quer que Ele seja a primeira coisa, que o seu coração realmente o ame acima de todas as coisas. Mateus 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar. E isso, queridos, igreja nenhuma, pastor nenhum, marido, mulher, ninguém pode, querido. É só Deus que vai olhar e falar assim: ó, a tua oferta é igual a de Abel, ou a tua oferta é igual a de Caim. Porque, queridos, ambos ofertaram, ambos trouxeram algo. Sabe, não está falando de quem não trouxe, de quem não fez, sabe? Mas
o quanto está queimando isso no teu coração. É essa chama, queridos. Queridos, os nossos cultos, graças a Deus, tem assim, sabe, lotado, não tem lugar. Os meninos vieram e falaram assim: pastor, tivemos que colocar cadeira, tivemos que tirar o pessoal que estava sentado. O que você acha, querido, que é isso? Querido, não é um pastor, não é uma equipe de louvor, não. Aonde a glória de Deus, onde a presença de Deus está, as pessoas são atraídas. É aquilo que você não consegue explicar. Fala assim: eu não sei, eu fui, tudo normal, é só mais um culto, mas parece que teve algo que foi gerado no meu coração, que produziu algo diferente, e aí te faz querer estar na presença dele. O que você acha que é isso? É Deus te chamando para um lugar, falando assim: ei, eu preciso, eu quero você, eu quero estar com você. Tá um tempo que, se você fazia de maneira errada, esquece, o passado já foi. Se você proceder bem, se a sua oferta, se a tua valorização, se a tua prioridade, se isso for é certo, com certeza você vai ser aceito, a sua casa vai ser aceita, o teu coração vai ser aceito. É um tempo que Deus, que Ele tem derramado do seu amor, e Ele quer essa resposta. Examine, pois, o homem a si mesmo. Enquanto o louvor ministra, eu quero que você examine a sua vida. Quanto sangue, quantos Abéis você já matou? Talvez seja um tempo de você pedir perdão. Senhor, o sucesso dele, a posição, ou aquilo que ele fazia, sem eu perceber, estava me produzindo um incômodo. Eu não sei porquê, mas me incomodava. Era um sentimento que começou a me incomodar. E eu realmente não sei, mas isso começou a me trazer vontade de sabotar, de não trazer likes ou fazer dislike sobre a vida dele, desaprovar, criticar, fofocar. Isso o que é? Queridos, é matar o nosso irmão. Isso é o princípio de Caim, que às vezes a gente acha absurdo, mas está mais vivo dentro da igreja brasileira do que a gente imagina. Então é um tempo de você examinar e falar assim: Senhor, e se você lembrar, queridos, eu queria que você pedisse perdão no seu lugar, para todas as pessoas, para os Abéis que você tem matado. Pede para Deus te lembrar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Está pronta, teu anel preparado, teu novilho guardado, tuas sandálias eu já preparei, tuas vestes eu lavei, só falta você. Sandálias eu já preparei, tuas vestes eu lavei, só falta você. Como tem sido sua oferta? Para quem você tem entregado o primeiro pedaço do bolo? Vou dizer pra todo mundo. Deus falou para Caim: Caim, desconecta disso. Caim, faz uma reflexão. Tira os teus olhos de quem tem a oferta aceita. Sai dessa indignação. Sai desse lugar. Sai dessa prisão. Eu tenho uma bênção para você. Tira os olhos desse lugar. Aperfeiçoa você a sua oferta. Aperfeiçoa você a modo de você entregar. E com certeza isso tudo será aceito. Sabe, queridos, nós precisamos muito recolher palavras de morte que nós já lançamos. Talvez a gente devesse sentar com os Abéis e falar assim: ei, Abel, o que
você fez que a tua oferta foi aceita? Será que você pode me ajudar, me ensinar, me instruir? O que você tem feito? Queridos, não para nós ficarmos imitando a oferta dele, mas para nós sabermos o princípio que ele está usando para que também a gente alcance lugares altos. Sabe, eu aprendo muito com Davi. Davi tinha todos os motivos, argumentos justificáveis para matar Saul, mas ele nunca deixou esse sentimento entrar no coração dele. Ele falou assim: quem sou eu para levantar contra essa pessoa, para ir contra os amigos dele, os soldados? Davi, vamos, é a hora. Não, olha o que ele está fazendo, ele está fazendo isso, ele está te perseguindo. Escute, aquilo que Deus tem para você, mesmo que você estiver escondido, sem ajuda de ninguém, sem aprovação de ninguém, sem ter uma ponte por ninguém, se Deus quiser, Ele vai pegar onde você está e vai colocar onde Ele quer que você esteja, querido. Davi não tinha ninguém, Davi estava lá escondidinho no meio das ovelhas. Deus foi lá e achou, diz o texto, das malhadas, tirou ele daquele lugar e projetou ele para um lugar de governo, de rei. Querido, você não precisa de sabotar ninguém para alcançar lugares. Você não precisa desaprovar ninguém para alcançar lugares. Muito pelo contrário, quando você quer fazer isso na tua força, você está alimentando esse sentimento de Caim. E o fim, a consequência disso é: a terra não dá sua força, é errante e fugitivo. Tudo que faz não prospera, não dá certo e vira uma bola de neve. Por quê? Você não tem paz, você não tem alegria. Parece, você tem tudo, parece que as coisas à sua volta era para você ser o cara mais feliz do mundo. É o outro, segundo filho mais velho do filho pródigo, tá no reino, tá na casa do pai, o reino inteiro é dele, tudo é dele, mas não consegue desfrutar, não consegue celebrar, não consegue ter alegria, porque o coração está errado. Pai, eu quero orar por esses corações. Vidas aqui se alinharam, pediram perdão. Pai, eu quero que o Senhor continue lembrando, Pai, cada vida, cada pessoa, os Abéis das nossas vidas. Pai, quantas vezes nós, sem querer, talvez nem de maneira intencional, nós temos matado os nossos irmãos, nós temos desaprovado os nossos irmãos, nós temos falado contra liderança, patrões, autoridades, amigos, professores. Pai, que o sucesso deles, Pai, que nós possamos celebrar o sucesso do outro, que nós possamos nos alegrar com a alegria do próximo, que a paz dele também seja a nossa paz e não a nossa tristeza. Pai, que o avanço deles não seja a nossa indignação, não seja um sentimento de injustiça, não seja, Pai, um juízo próprio, mas seja uma confiança que o Senhor tem o melhor para cada um num tempo determinado, e o Senhor tem um tempo para cada um, Senhor. Mostra, gera isso nos nossos corações. Queremos, Pai, sair daqui alinhados com essa palavra, vigilantes, para que a gente não caia numa cilada que Caim caiu. Não queremos cair numa cilada do inimigo, mas queremos caminhar firmes para o alvo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu queria chamar os pastores, os líderes, para a gente ministrar essa ceia. Queridos, nesse entendimento, eu queria te convidar a celebrar a maior das ofertas, a oferta de um pai que entregou tudo o que ele tinha para morrer como a maior oferta para mim e para você. E diante do Cordeiro, que foi a maior oferta, que você possa entregar nessa noite o primeiro pedaço do bolo para Ele, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que possa ser sincero isso no seu coração. Que
você possa, num renovo de aliança, falar: Senhor, o Senhor conhece meu coração, eu não tenho como te enganar. Me ajuda a te amar mais, me ajuda a te buscar em primeiro lugar, a te colocar na prateleira de cima. Desde o minuto que eu acordo, o Senhor ser o centro, o Senhor ser o máximo, o Senhor ser a prioridade, o Senhor ser tudo aquilo que eu valorizo. Com certeza, querido, o resto vai vir de cachoeira para a sua vida, em nome de Jesus. Quem que pode participar da ceia? Queridos, aqueles que já confessaram, que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, que já fizeram uma aliança. E eu gosto muito de usar o batismo, porque falei isso domingo passado, retrasado, não sei, porque é a marca espiritual que nós temos. Vou falar isso de novo. No Velho Testamento você tinha uma marca, era a circuncisão, era uma cirurgia. Para você ser povo de Deus, você tinha obrigatoriamente que passar pela circuncisão. Jesus veio, o véu foi rompido. Então agora a palavra de Deus fala que a gente não faz mais a circuncisão física, mas é agora no nosso coração. E a circuncisão do Novo Testamento do nosso coração é marcada pelo sepultamento, pelo batismo. Então, queridos, você quer ter uma marca de um pertencente, de um filho de Deus, você precisa batizar. Isso é importante, isso faz parte de um mandamento: ide e fazei discípulos, batizando-os. Aquele que crê e for batizado, Jesus, com toda a sua santidade, falou assim: eu preciso ser batizado. João Batista falou: eu não vou fazer isso. Faça. Você precisa fazer para se cumprir. É importante eu passar por isso, porque eu sou o maior exemplo de todos. Então é necessário. Sabe, queridos, às vezes a gente fica adiando algo que é tão simples. Jesus não espera muito de você. Jesus espera uma decisão. Jesus espera que ele seja o primeiro pedaço. É isso. Repense, ore. E de novo, eu não estou te falando de uma religião. Se você batiza, querido, para se tornar simplesmente pertencente a uma igreja, você ainda não entendeu o batismo. É muito maior do que isso. É você se tornar filho realmente. É você ter uma marca no reino espiritual, falando: eu sei o Deus que eu sirvo e eu não tenho dúvida, é Ele que eu quero servir, queridos. Faça. Essas pessoas que têm esse entendimento. Mas, querido, você é livre. Aqui você é livre. Essa é minha sugestão. A Bíblia fala: examine, pois, o homem a si mesmo. Estenda a sua mão, vamos orar. Pai, aqui estão os elementos: o pão, o suco de uva. Nós queremos abençoá-los. Participamos dessa mesa, da ceia, renovando a nossa aliança, Pai, com um compromisso de melhorar a nossa qualidade das nossas ofertas, Senhor, de melhorar aquilo que nós temos entregado, que realmente sejam as primícias do nosso coração para o Senhor, que seja um renovo de aliança e que o Senhor seja a força que cada um de nós precisa, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que vão participar, continue de pé. Aqueles que estão nos visitando, você pode sentar, que não vão participar por algum motivo. Pessoal, entrega, por favor.
que não recebeu, Seja bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. queridos, ceia é algo fantástico, sobrenatural. É um tempo que, se nós entendêssemos realmente, sabe, a importância. Na verdade, não pode faltar nenhum culto. Eu acho que nós temos que ser fominha, não tem como, sabe? Para mim não justifica. Mas se tem um culto que você não pode faltar, você que tem um entendimento, é o culto da ceia. Porque no reino espiritual é uma renovação da aliança sua com Deus. E eu queria muito, tenho feito isso algumas vezes, mas eu queria muito que as famílias se juntassem para participar junto. E você que está sozinho, se você quiser pegar uma pessoa, se você quiser pegar um amigo, ou se você quiser mesmo participar sozinho, mas eu queria que a maioria, por favor, estivesse junto com a sua família, porque hoje é um dia de conserto. Talvez você já tentou sabotar a sua própria casa, talvez hoje é um dia de você pedir perdão, talvez a alegria da sua esposa ou do seu marido produz de certa forma um incômodo, um desconforto. Nós vamos participar, entendendo que é uma noite que o Senhor quer restaurar a sua noiva, amém? Então você vai orar com os teus, vai comer do pão, e depois você vai beber do cálice, e a gente já volta para encerrar, amém? Quem já diz, Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, Em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe, viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. de Deus. Santo, Santo, Santo. Tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Deus. Santo, Você que já terminou, comece a declarar isso junto com a equipe.
Tua santidade neste lugar, Senhor. Declaramos a Tua santidade sobre essas casas, sobre as famílias. Pai, declaramos o Teu amor sobre os nossos corações. Declaramos que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, que o Senhor é santo. Pai, declaramos a santidade do Senhor. Pai, declaramos o nosso amor. Pai, declaramos que queremos ser uma igreja que busca o Senhor em primeiro lugar. Declaramos, ó Pai, que queremos ofertar ao Senhor sempre o primeiro pedaço do bolo. Queremos declarar que as nossas casas são do Senhor Jesus, pertencem ao Senhor, que a nossa casa só tem um rei, que a nossa casa só tem um Senhor, que a nossa casa só tem um Deus, aquele que é santo, aquele que tem um nome sobre todo nome, aquele que é majestoso, aquele que, Pai, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, Senhor. Declaramos a Sua santidade, Pai, nós Te adoramos, levantamos um altar ao Senhor, declaramos, ó Pai, que o Senhor reina nas nossas vidas, reina no nosso coração, reina nesse altar, reina nessa igreja, reina na nossa cidade. Declaramos que o Senhor reina no Brasil, Pai, declaramos que o Senhor reina no Brasil, declaramos que o Senhor reina no Brasil. A nossa nação é Sua, Pai, a nossa nação é Sua. Se tem algo que nós temos, ó Pai, como autoridade, é a nossa adoração, é liberar pela nossa boca a nossa adoração, a santidade ao Senhor. E declaramos que nessa nação tem um povo que levanta um altar ao santo, ao santo, ao santo, ao Rei eterno, aquele que é imortal, invisível, mas real, Senhor. Declaramos a Tua santidade, declaramos o Teu governo, declaramos, ó Pai, a nossa nação rendida, prostrada ao Senhor. Profetizamos famílias restauradas, Pai, famílias restauradas. Declaramos, ó Pai, que aqueles que precisam de um milagre, Pai, aqueles que precisam de uma intervenção sobrenatural, Pai, em nome de Jesus, nós aprendemos, cremos, Pai, em um tempo novo, falamos de algo novo, de novo, Pai, alinhamos o nosso coração, Pai, sabendo que a nossa oferta sendo, Pai, certa, o Senhor, Pai, aceitará, o Senhor, Pai, aceitará isso, Pai. Então mude, Pai, que o Senhor seja, Pai, a resposta agora para aqueles que precisam, Pai. Nós temos esse coração alinhado, Pai, uma igreja que se lavou com o sangue, passou pela ceia, Pai, hoje houve conserto, hoje pedido de arrependimento, Pai. Então quero liberar que tudo aquilo que está bloqueado, Pai, vidas que estão travadas, Pai, vidas que estão travadas, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor destrave agora, em nome de Jesus. Queridos, presta atenção. Eu quero fazer isso só pra gente encerrar. Você que sente que a tua vida parece que está travada, eu quero que você venha aqui mais a 200 por hora. Se você sente que a tua vida assim está amarrada de alguma forma, eu quero orar com você nessa hora, em nome de Jesus. Eu senti muito forte Deus ministrando sobre isso, e eu queria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar com você. Tem alguém? Vem aqui correndo, por favor. De alguma forma você sente isso, querido. As coisas não dão certo, travado. Liderança, me ajuda.
Fiquem atentos, por favor. Pai, em nome de Jesus, envia os teus anjos aqui. Pai, anjos guerreiros. Pai, hoje é uma noite de concerto. Hoje é uma noite de corações acorrentados. Corações que chegaram aqui aprisionados, vidas travadas. Pai, que o inferno está segurando, que o inferno tem, Pai, travado, Pai, nesses dias. Pai, mas nós queremos declarar em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, a todo principado e potestade que está segurando essas vidas, a todo principado e potestade que tem amarrado, que tem travado essas vidas, eu quero dar uma ordem agora, em nome de Jesus. Eu vou contar até 3, você vai pegar tudo que é seu, tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que você está segurando, tudo aquilo que o inferno tem te enviado para você fazer nessa vida. Eles vieram aqui para um concerto, para um tempo novo, para uma nova fase, para um novo ciclo, para uma nova vida. Então eu estou falando direto a você, todo espírito maligno. Eu vou contar até 3, você vai pegar tudo que é seu, tudo que você tem causado, tudo que você tem amarrado, e você vai levar para o inferno ou para onde Deus mandar. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Em nome de Jesus, pega tudo que é seu e sai em nome de Jesus. Queridos, quem passou mal, assim, você está com muito mal-estar, só levanta a tua mão, por favor. Tem gente que eu sei que passou mal, que tá mal. Por favor, líderes. Alguém que passou mal. Louvor, pode continuar adorando. Queridos, no meio do louvor, o Senhor se manifesta, a presença dEle, o poder, a cura, a libertação, sabe? E eu senti muito forte, eu já estava encerrando o culto, mas que tem muitas pessoas, ou tinha muitas pessoas aprisionadas que o Senhor queria liberar essa noite. Muitas pessoas que vieram travadas, amarradas por espíritos malignos, demônios mesmo, segurando, produzindo tristeza, amargura, sentimento de morte, pessoas querendo se matar. Ei, essa palavra de morte não é para você.
Glorificado seja o seu nome. Queridos, olhem para mim um pouquinho, vocês que não estão orando, e presta atenção. Eu creio em um novo tempo em todos vocês, não é para algum, mas para todos vocês que estão aqui, em nome de Jesus. E eu creio que Deus tem algo poderoso para fazer na vida de vocês, através da vida de vocês, e tudo começa com o coração destravado, lavado pelo sangue de Jesus. O primeiro passo vocês deram, foram corajosos, saíram de lá, vieram aqui. Nós oramos por vocês. O sangue de Jesus perdoa. O nosso Deus não é aquele Deus que acusa, mas é um Deus que perdoa. Mas Ele fala: vai e não peques mais. Vai e mude a sua forma de ofertar ao Senhor. Vai e mude as prioridades da sua vida. Vai e coloque Ele como Rei, como Senhor do seu coração, da sua casa. E as outras coisas serão acrescentadas em nome de Jesus. Amém? Tem algo que Deus faz por nós, mas tem muita coisa que nós temos que fazer. São posicionamentos que eu e você precisamos fazer, e é isso que Ele pede de nós nessa noite. Amém? Você crê em nome de Jesus? Dá um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Agora eu já estou encerrando de verdade. Queridos, eu tenho alguns recados importantes, preste atenção, porque realmente são importantes. Nós temos a programação normal nossa, e eu estou muito feliz com os nossos GPS. Tenho escutado testemunhos, tem sido um tempo incrível. Os GPS são os grupos nas casas. Você que não participe, você que não participa, por favor, eu queria muito que você participasse. Procure alguém depois, alguém que tem aí líderes, vocês que são os líderes dos GPS. Na verdade eu ia fazer isso hoje, mas agora já não vou fazer porque vai ficar tarde. Mas convide você que sabe aí que tem alguém aí perto de você. É importante esse tempo de comunhão, de aprendizado. É incrível os GPS nas casas. Quarta-feira nós temos a tarde das mulheres, aqui tem sido tremendo. Mas quarta-feira, isso, presta atenção, quarta-feira, que dia? Eu tenho assim muito orgulho, muita alegria de mostrar isso para vocês. Eu acho que tem a tag aí. Eu não cheguei na sexta ainda não, gente, tira a caverna daí. Tô na quarta-feira, o livro da pastora Lu. Gente, quarta-feira vai ser o lançamento oficial do livro da pastora Luciana. E de primeira mão, claro, vocês estão convidados como igreja. Mas preste atenção, será no sindicato, é de graça, porém são vagas limitadas. Para isso precisa fazer inscrição. Então você quer ir, não tem problema, desde que você pegue. Aí não tem o telefone, né? Eu acho que tinha um outro que tinha o telefone. Depois vocês veem se acha. Tá no grupo da igreja, tá? No grupo da igreja tem um que tá com o telefone, que é para fazer a inscrição. Vai fazer as inscrições pelo Zap, tá? Tem os telefones lá. Por quê? Porque seria uma honra você estar prestigiando. Vai ser assim incrível, algo poderoso. E nós estamos muito felizes. Vai abençoar muitas e muitas vidas. Eles não estão aqui porque eles estão em Cuiabá. Então deve estar chegando, foram buscar o seu Roberto, a Dona Luzia, que estão vindo para o lançamento, né, do livro da filha. E por isso eles não estão aqui hoje. Mas quero muito te convidar. Quinta-feira, culto, pastor Lucas que vai estar ministrando. Vai ser poderoso também, com certeza. Sábado, culto dos jovens. Não, agora tem que falar da sexta, né? Sexta nós temos a caverna, reunião dos homens. Vai ser lá no Ictus, ok, queridos? Você que é homem, não participa ainda. Se você tem o desejo, nós temos um grupo só de homens, tá?
qual nós temos todo mês, uma vez por mês, reunido. Tem sido tempos maravilhosos. Você está convidado. Você que é homem, você que é menino jovem, você vem no culto dos jovens, ok? Agora você que é homem, macho, você está convidado a participar conosco, em nome de Jesus, amém? Sábado nós temos culto dos jovens e domingo nós temos um culto poderoso. No outro domingo, dia 20, que dia? Nós vamos ter de novo conosco o pastor Ricardo Robertella. Então eu queria muito que você também, eu nem preciso te falar isso, né, querido? Que domingo é dia, na verdade todo dia é dia do Senhor, mas nada justifica a tua agenda de domingo, a não ser que você não consiga mesmo. Mas domingo é dia da gente estar na casa do Senhor, adorando, orando, engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Você que quer batizar e você que não fez o encontro, ontem, está finalizando um encontro lá em Barretos. Estava conversando com o pastor Léo, o pastor Mauri. Foi um tempo incrível, queridos. Deus tem feito assim algo sobrenatural, e eu estou doido para fazer um outro encontro esse segundo semestre. Então eu queria muito que você desse teu nome, porque eu tenho uma logística toda. Então você que não participou, dê o seu nome, e aí eu vou falar a data certinho, porque nós vamos organizar o encontro e o batismo em segundo semestre, em nome de Jesus, amém? Fique de pé, por favor. Pessoal da oração aqui na frente, por favor. Queridos, vocês que nos visitam, Deus abençoe muito você, a sua casa. Tem os meninos aqui para orarem. Se você precisa de qualquer oração, tem algum motivo que ainda você queira uma oração específica, você vem aqui na frente, não saia sem receber essa oração. E outra coisa, de repente você quer fazer parte desse corpo, da igreja, do WhatsApp, procure eles também, dê o seu nome, seu telefone, ok? Ou melhor, queridos, entra na nossa rede social, lá na Iamir Nova Mutum, tá? No Insta tem, e coloca lá só o seu nome e seu telefone no direct, que a gente entra em contato com você, tá? Tarefa pro pessoal. Você entra lá, coloca o seu nome e o seu telefone, e a gente entra em contato, e aí tira as dúvidas que você precisar, ok? Amém? Amém? Ah, bom. Baixe sua cabeça então, vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por esse dia, por esse culto, pelas nossas vidas, por esse tempo, tudo aquilo que o Senhor fez, por vidas que eu sei que foram, Pai, destravadas, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, em um novo tempo, profetizamos isso sobre esses corações, que essa palavra possa entrar dentro de nós e possa fazer morada, que nós possamos estar atentos a esse sentimento, Pai, para que esse sentimento não venha governar, porque no nosso coração já tem um rei, já tem um trono, e é o Senhor, Pai, e nós queremos dar toda a honra, toda a glória ao Senhor. Abençoe nossas semanas, casas, cada família, aqueles que estão conectados conosco, que seja uma semana incrível, abençoada, em nome de Jesus. Que a glória de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje, por todos, sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, vai em paz. Ótima semana então, em nome de Jesus.